Destaque nessa Série D do Campeonato Brasileiro deverá chegar ao Goiás no mês, se não for nesse mês de julho, em agosto, em setembro. Eu quero trazer exatamente os detalhes em relação a essa história. Um jogador que já teve uma procura do Lucas Andrino no mês de maio, na posição de meio de campo. No meu entendimento, poderia ser um bom reserva, uma aposta para a sequência do campeonato. Além disso, comentar sobre jogadores que estão emprestados pelo Goiás e que vêm se destacando, como o caso, por exemplo, do Edson Carioca, o Alejandro, com quanto o Goiás pode colocar no bolso, por exemplo, com essas negociações e o valor que já está estipulado nas opções de compras, tá bom? Nesses empréstimos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e venda o seu carro em Flash com a Flashcar. Tá pensando em vender o seu veículo, mas está com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. Vender o seu veículo nunca foi tão fácil como agora na Flashcar, localizado na rua T28, no setor Bueno. Você agenda o seu horário e leva o seu veículo até a unidade, fazendo uma avaliação em até 60 minutos e uma oferta justa para você, com pagamentos via Pix. Veículos de todos os anos e modelos, sem nenhuma burocracia, com o nosso parceiro aqui do canal, uma empresa já consolidada no Brasil, com várias unidades, por exemplo, no Paraná, Santa Catarina e agora também chegando em Goiás. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Não perca nenhum jogo do Verdão com a Gin TV. Por apenas R$30 mensais você tem acesso a duas plataformas simultâneas dentro da mesma assinatura. Então tem como você ainda dividir com algum outro amigo seu, algum familiar, por apenas R$30, tendo todos os jogos, tanto do futebol nacional quanto também internacional, suporte via WhatsApp, pagamento via Pix, sem fidelidade, sem burocracia. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que deve ainda aparecer no Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que já foi procurado no mês de maio. Estou falando sobre o Alan Stêncio, um bom destaque nesta Série D do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa, vem sendo um titular até agora e é jogador ainda do Goiás, só está emprestado ao Sampaio até o final da Série D. Se a participação do Sampaio acabar neste mês, o jogador já deve retornar para o Goiás ainda em julho. A tendência é que o time avance de fase, tá? Tem mais duas rodadas ainda na Série D, no dia agora nesse final de semana, dia 20 e no outro, dia 26 de julho. Com os últimos resultados, Sampaio venceu duas seguidas, venceu 3 dos últimos 4 jogos, a tendência é que consiga sim essa classificação dentro dos 4 primeiros e vá para o mata-mata. Mas lembrando, a janela ainda fica aberta até o dia 2 de setembro. Então se o Sampaio Corrêa for eliminado, seja na próxima ou nas oitavas de finais, por exemplo, antes do acesso, o Alan ainda fica disponível, né, para voltar, por exemplo, para o Goiás, seja para ser inscrito novamente na Série B ou até mesmo ser emprestado para um outro clube no Brasil. O Goiás que procurou o retorno do jogador ali no finalzinho do mês de maio. Segundo informações do Periquito Brisado, do Iago, um abraço para ele inclusive, o Goiás ele procurou, né, o jogador para um retorno, porém sem a confirmação de que o negócio seria aceito pelo Sampaio Corrêa, já que não existe, por exemplo, uma cláusula, por exemplo, no contrato para ele voltar gratuitamente. Não existe isso, só chamar, não é assim. O Goiás precisa cumprir o seu vínculo lá no Sampaio ou fazer uma compensação financeira. Então, o Alan que vem jogando com certa frequência, o contrato dele no Goiás vai somente até dezembro deste ano, talvez pensar em uma renovação pode ser algo que faça sentido. Na Série D até agora ele tem 9 jogos, 5 deles na condição de titular, um gol marcado e uma assistência. Nas últimas 4 partidas do Sampaio Corrêa, da metade de junho para cá, ele vem sendo titular em todas elas, marcou gol inclusive na última rodada contra o Tocantinópolis. Na temporada, pelo menos vem jogando mais vezes, né? 25 jogos, 3 gols marcados e uma assistência, um meia canhoto, faz bem aquela função de um meia central, foi um dos bons destaques na Copinha pelo Goiás, naquele ano que chegou até a semifinal em 2023. Acho que é sim um nome interessante, tá, para o Goiás lapidar, às vezes dar mais chances dentro do Campeonato Goiano. Tem contrato somente até dezembro agora, então como eu falei, às vezes a possibilidade de renovar seria uma boa, para não perder o jogador de graça. Ainda assim, mesmo que ele saia ou fique em definitivo lá no Sampaio, ainda grande parte dos seus direitos econômicos pertencem
ao Verdão. No ano passado, ele já estava jogando, por exemplo, a Série D, foi emprestado ao Crack, fez tanto o Campeonato Goiano como também o Brasileirão. Em 20 jogos, ele foi titular em 14 jogos ele foi titular em 6 deles, pelo Crack, marcando 6 gols. Jogador que é revelado nas categorias de base do Santo André, Inter de Limeira, Velo Clube, onde passa lá em 2019, e chega no Goiás apenas em 2022, já sendo uma contratação naquela época do diretor de futebol antes da base, né, agora também no profissional, o Eduardo Pinheiro. Você pode deixar a sua opinião também sobre o Alan Stance, aqui está o mapa de movimentação do jogador, nesta disputa da Copa do Nordeste, fazendo essa função de um meia central, um mapa semelhante àquele que ele disputou, né, pelo Goiás, por exemplo, na Copinha de 2020. E o pickleball não são apenas atividades físicas, são ferramentas de desenvolvimento humano. Compra sua nova bicicleta com Alternativa Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Bicicletas Aro 29 por apenas R$ 899,90 ou em até 12 vezes nos cartões de créditos de R$ 86,00. Além de vários outros acessórios, pequenas manutenções, bikes novas e seminovas, você encontra com a Alternativa, localizado ali pertinho também do anel viário de Aparecida de Goiânia. Beleza? Bora completar aqui o nosso vídeo então, para falar sobre, já comentei sobre este interesse do Goiás, né, ali em maio, para contar com o Alan Stance nessa função de meio de campo. Hoje é uma posição que o Goiás tem poucos jogadores, né, se a gente parar bem para pensar, um clássico camisa 10, o Goiás tem apenas o Benítez dentro do elenco, o Vitinho joga por ali, o Jean Carlos também garoto da base, o Rafael Gava, o próprio Wellington Rato, mas de função exatamente disso, apenas o Martim Benítez e o Regis, né, que começou a temporada, hoje está no Remo. Falando sobre outros jogadores que estão emprestados, que podem sim, né, dar uma boa compensação financeira para o Goiás, como por exemplo o garoto Alejandro, que começou muito bem a sua caminhada no Palmeiras, marcando 2 gols, né, nos 2 últimos jogos, sendo clássicos no Brasileirão Sub-20 contra o Corinthians e também o São Paulo. Jogador que pode render ao Goiás aproximadamente 6 milhões de reais. Tá? Essa é a opção de compra que o Palmeiras tem, já com passe fixado, uma venda de 50% dos direitos econômicos para o Palmeiras, o restante ficaria com o Goiás. Algo que pode sim acontecer, o empréstimo dele vai até o final deste ano, tá? E o contrato do Alejandro no Goiás vai até o final de 2027. Jogador de apenas 19 anos, teve 3 jogos na disputa deste campeonato, 2 jogos no Goianão, e 1 na Copa Verde. E aí acabou perdendo um pouquinho de espaço no elenco de cima. Jogou o Brasileirão Série B, né, pelo Goiás, o Sub-20, 7 jogos, todos eles como titular e 2 gols marcados. Contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, e também o outro foi contra o Vila Nova, contra o Vila Nova também no Brasileirão. E acabou sendo emprestado para o Palmeiras com esta opção de compra. Não é um valor assim, se a gente comparar, por exemplo, se vira um grande craque, né, um titular do Palmeiras, se falar, pô, vendeu o cara por 6 milhões, acaba sendo muito pouco. Porém, essa negociação com o Goiás mantendo 50% ainda dos direitos econômicos, eu penso que é algo que pode sim ser benéfico no futuro também, apesar de um valor inicial baixo, né, de apenas, basicamente hoje, US$ 1 milhão. Mas Palmeiras a gente sabe que tem esse potencial de revelar bons jogadores e mais do que isso, negociar muito bem também os seus atletas. Então o Alejandro pode ser um nome interessante a render uma quantia muito boa para o Goiás já nos próximos meses. Da mesma forma, o Edson Carioca, tá, que está lá no Mirassol, contrato no Goiás vai até o final de 2027. E o Edson Carioca ele está emprestado até o final do Campeonato Paulista, tá, do ano que vem. A opção de compra dele, segundo informações do portal esmeraldino.com, gira mais ou menos na faixa de 4 milhões de reais,
que é o valor da multa rescisória, da opção de compra, melhor dizendo, para a continuidade dele no interior paulista. Vem jogando muito bem, em 10 jogos pelo Mirassol, todos na Série A, então não tem moleza. Ele foi titular em 7 deles, marcando 2 gols e dando também 2 assistências. É o nome que, inclusive, né, às vezes a gente até pensa, foi muito mal pelo Goiás? Acredito que sim, mesmo tendo marcado 2 gols em 13 jogos. Mas se o Mancini conseguiu recuperar tantos jogadores, será que o Edson Carioca não teria chance também? Eu acho que sim. Tá? Tanto o Edson Carioca como também o Brenner Culano. Mas pelo que eles mostraram no Campeonato Goiano, acho que é completamente justo. E também pode ser um bom negócio para o Goiás, né? Rendendo uma compensação financeira. Aqui está o mapa de movimentação do Edson Carioca nesta Série A, atuando principalmente como um segundo atacante, às vezes como um ponta esquerda. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esses dois nomes. Não esqueça de conferir também a RJC Assessoria Contábil, o melhor para o seu negócio. Dedução de despesas médicas, educação e dependentes podem reduzir o seu imposto de renda. Fale com os profissionais da RJC, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, além de vários outros serviços, como a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!